Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valéria e vocês estão no canal Cultivando Vidas e Cias, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou estar aqui para estar ensinando vocês como eu fiz aquele vasinho, né? Que eu fiz a apresentação dele nos shorts, falando que eu ia mostrar para vocês como eu faço. Isso aqui é uma embalagem de água sanitária, eu achei o formato bem bonitinho, ele tá assim meio sujinho porque eu uso bastante essa embalagem. Eu achei bem bonitinho esse formato, ó, e resolvi estar fazendo um vasinho e eu achei muito lindo e resolvi estar compartilhando com vocês. Eu abri a embalagem até aqui embaixo, ó, fiz uma abertura até embaixo, até chegar aqui no bico. Vou estar colando uma fita aqui e vou mostrar para vocês como fica. E pessoal, ó, eu já colei a fita, né? Quanto mais juntinho vocês conseguirem colocar sem subir uma parte em cima da outra, melhor, para ficar menos defeito pra gente ter que lixar depois, tá? Aí ele fica assim, ó, já untei ele com óleo. Eu gosto de estar usando aqueles óleos queimados, que é retirado dos automóveis, né? Aqui eu tenho um copo de 400 ml com pedra brita, também já untei com óleo. Eu gosto de usar esse copo aqui porque o vasinho fica com espaço maior dentro, né? E mais espaço para a plantinha crescer. Eu vou estar usando também um pedacinho de isopor, assim. Corta do tamanho que vocês quiserem fazer o furo de drenagem. Eu já vou colocar ele no fundo para já ficar o furo. E aí o espaço que o fundo tem que ter, né? A espessura que tem que ter no fundo do vaso. Vou estar colocando uma areia úmida aqui para tampar essa parte aqui, para o fundo ficar mais retinho. Aqui eu vou estar apoiando num copinho, né? Vou estar acertando bem a areia aqui no fundo, para ficar um fundo mais uniforme, sobrar menos coisa para a gente lixar depois, né? Aqui, pessoal, ficou assim a areia lá no fundo. Eu procurei acertar bem, o máximo que eu pude. E aí a gente vai fazer a massa. Na massa aqui eu vou utilizar. Aqui eu tenho meio copo, é um resíduo que eu retiro. Quando eu lixo meus vasos, sobe aquele pozinho, eu não jogo fora, eu reutilizo ele novamente. Porque o meu intuito aqui é reciclar, né? Reutilizar os materiais que iriam para o lixo, para gerar menos resíduos possível. Aqui eu tenho mais ou menos meio copinho de papel triturado. Eu deixo ele de molho de um dia para o outro, depois eu trituro no liquidificador e fica essa massa aqui. E meio copinho de isopor triturado também no liquidificador, com água, viu pessoal? Eu trituro sempre com água para não estragar o liquidificador. E eu vou estar dissolvendo esse papel mais ainda, para ele ficar uma massa mais líquida. Ó, diluir ele bem aqui, ó, vai ficar bem líquido. Vou agregar os outros ingredientes e vou fazer uma massa mais para líquida do que para dura. E aqui, pessoal, eu deixei essa massa assim, ó, bem misturadinha. Aqui está o resíduo, né, que eu lixo os meus vasinhos, tiro aquele pozinho. Está a massa de papel e o isopor triturado. Aqui eu vou estar adicionando 2 partes dessa massa aqui para uma parte de cimento. Aí daria mais ou menos essa quantidade aqui de cimento para 2 partes dessa massinha aqui. Eu vou estar agregando ele aqui, misturando bem. E aí ficou assim, pessoal, ó. Ela ficou bem molinha, ó. Aí não ficou muito líquida, não. Ela ficou molinha, uma textura assim, ó. Bem molinha mesmo, ó. Tá vendo? Aí eu vou estar colocando no nosso vasinho. Vou estar colocando o nosso copo aqui, que também já tá untado, né? Aí, esse pedacinho de isopor eu vou colocar aqui no meio, aquele pedacinho de isopor que eu mostrei pra vocês, e vou estar descendo o copinho até chegar lá no fundo e parar sobre o pedacinho de isopor.
E aqui por cima, pessoal, como eu pus isopor nele, eu vou estar colocando um pouquinho de pó de cimento para estar tampando um pouquinho esse isopor. Esse vasinho, quando o tempo não tá de chuva, tá mais estiado, né? Porque agora tá tendo bastante chuva. De um dia pro outro já dá para desenformar, em 24 horas já dá para desenformar. Mas como o tempo tá bem chuvoso, tá bem úmido, né? Aí ele vai demorar bastante para secar. Mas vale muito a pena, pessoal, porque é um material que você sabe que iria pro lixo e você tá reaproveitando ele, tá virando um novo produto aí para estar plantando as nossas plantinhas. E a gente também tá ajudando a natureza e também tá ajudando o nosso bolso, não é verdade? Então vale muito a pena. Eu faço muito esses vasinhos com esse tipo de material e dá muito certo e eles são muito resistentes. Só que a gente tem que ter paciência de esperar eles secar. Quando o tempo tá úmido assim, eles demoram mais para secar. Aí depois que ele for secar, a gente vai fazer a impermeabilização dele com calda de cimento, né? Com cola. E ele vai se tornar mais resistente ainda. Aqui eu vou agregar um pouquinho do cimento aqui, só para ele puxar um pouquinho. Vou pôr um pouquinho mais de massa aqui, ó. Vou estar acertando ele. E ele vai ficar bem resistente, esse vasinho. Depois a gente vai dar acabamento nele, nem vai ficar parecendo que ele é feito com esse tipo de material. Mas se vocês quiserem deixar aparente também, só tá colocando uma resina, só que aí tem que ser a resina à base de água, porque a resina acrílica à base de solvente diretamente sobre o isopor, ela vai derreter o isopor. Mas se a gente fizer a selagem com calda de cimento e passar uma tinta e depois passar a resina acrílica por cima à base de solvente, dá para passar também normalmente. Só não pode ter contato diretamente com o isopor para não derreter e encher nosso vasinho de buraquinho, né? Agora é só aguardar ele secar. Aqui, pessoal, já tem um prontinho, ó. Prontinho não, né? Falta colocar o fundinho que eu vou estar explicando para vocês. Ele ficou bem lisinho, ó. Já dei uma lixadinha nele aqui para tirar as rebarbas, né? E dar uma arredondada aqui. E ele ficou bem bonitinho. Fiz o furo com a tesoura, mas como a gente colocou isopor naquele lá, vai ficar mais fácil de fazer, vai ficar pronto já o furo. Depois é só a gente retirar aquele isopor que o furo já fica pronto. Esse aqui ficou com 2 buraquinhos aqui, ó. Um aqui e o outro aqui. Que eu vou estar tampando com massa e vou explicar para vocês como eu faço o pezinho dele. Aqui, pessoal, tem uma escovinha aqui, tem um pouquinho de cola PVA branca aqui, ó. Eu vou dar uma amolecidinha nela. Dar uma dissolvida nela, né? Vou pegar um pouquinho da massa que eu já tenho preparada, que é 2 partes de resíduo, daquele resíduo que eu falei para vocês que eu uso, para uma parte de cimento. Vou adicionar, vou pegar mais um pouquinho de cimento, colocar aqui, vou estar diluindo bem essa massinha, fazer uma colinha. E vou para nosso vasinho já tá ele ainda está úmido, né? Porque como eu disse para vocês, com essa época de chuva, assim, tempo úmido, ele demora mais para secar. Eu pôr um pouquinho de pó de cimento aqui só para dar mais aderência, pessoal. Aí eu passo de novo a nossa massinha aqui, né? Pra ela dar mais aderência aqui pro nosso pezinho.
Depois vocês pegam alguma madeirinha e vai acertando a altura dele aqui, para ficar igual de todos os lados. Depois, se ficar alguma diferencinha, qualquer coisa pouca, assim, a gente tira na lixa. Aí é só deixar secar, pessoal. Depois, se precisar, a gente dá uma lixadinha e acerta ele melhor ainda. E aqui, ó, a gente dá uma molhadinha na mão, vai passando aqui assim, ó, pra ficar bem uniforme, né? Bem junto com o vaso. Fica bem bonitinho. Tá vendo? Vai passando assim, aí vai acertando ele mais. Ó. Pessoal, depois que o nosso vasinho secou totalmente, a gente vai pegar uma colher de cimento e mais ou menos uma colherzinha de café de cola PVA à base de água. Não é aquela cola escolar, é aquela cola mais forte, né? Para artesanato, aquela cola branca mais forte. E a gente vai estar passando 3 demãos. Mas só que entre uma demão e outra, a gente vai esperar tá secando. Passa uma demão, espera secar, depois passa outra demão, espera secar novamente. Depois a terceira demão e espera secar. Aí depois que secar, a gente vai estar passando a tinta PVA acrílica branca à base de água. E depois disso a gente vai estar fazendo o nosso marmorizado. Depois que secou, aí eu vou estar fazendo assim, vou pegar o corante, eu vou fazer o marmorizado assim, ó. Eu peguei o corante marrom, vou estar usando marrom, vou estar pingando aqui, ó, umas 2 gotinhas. É o marrom, ó. Vou estar pingando vermelho. Vocês podem fazer a cor do gosto de vocês. Vou estar pingando umas 2 gotinhas também. E o preto. Preto eu vou... Aí vocês vão fazer assim. Pingou uma gotinha por cima da outra, assim, ó. Aí você vai tá dando uma leve misturada, não totalmente misturada, só assim. Aí eu venho aqui novamente. Pingo uma gotinha do marrom. Uma gotinha do preto. E o vermelho. Aí vocês dão mais uma nova misturadinha, mas não mistura totalmente, não. Faz mais ou menos assim, ó. Aí vocês vão tirar o excesso aqui do lado. Aí aqui no vasinho, vocês vão estar passando assim aleatoriamente. Não precisa passar certinho, não. Vão estar passando assim. Vai um pra lá, um pra cá. Vão riscando ele assim. Aleatoriamente. Estão fazendo de fora a fora, por todo ele. Aí aqui, pessoal, vocês colocam um pinguinho de resina acrílica à base de água também. Coloca um pinguinho de resina acrílica à base de água. Vão misturar mais um pouquinho assim, ó, não totalmente, vão só dando uma leve misturadinha assim. Aí vem aqui novamente, vai passando nele assim. Um para baixo, um para cima. Aí vocês estão fazendo assim, nele todo. No fundinho aqui também. Eu gosto de passar nele todo, só que por dentro eu não passo totalmente, eu passo só onde vai aparecer, assim, nas bordas, né, do vaso, por dentro, assim.
Aí vocês não deixam ele secar. Aí depois que tiver terminado de passar, vão passando assim levemente assim por ele, assim, ó. Mas não deixa ele secar totalmente, não. Aí vocês vão estar passando assim. Rapidinho, porque não pode secar muito, senão não dá muito certo o que a gente vai querer fazer aqui. Aí vocês vão ter que ter uma vasilha de água por perto aqui, ó, só água mesmo, purinha. Vão passando. Passa com o pincel de um lado, do outro, assim, vão dando uns riscos nele. Aí vocês vão pegar um paninho, não deixa o vasinho secar não. Vão pegar um paninho, vão estar molhando. E aqui vocês vão assim, ó, de leve, vocês vão passando assim. A princípio parece que não vai dar certo, pessoal, mas vai. Vamos enxaguando o pano, dando uma torcidinha. Aí vem com ele aqui de novo e vou passando. Não pode esfregar com muita força não, pessoal, tem que ser de leve. Vocês vão deixar do gosto de vocês. Vão tirar o tanto que vocês quiserem, a hora que tiver do gosto de vocês, vocês param. Eu usei a mesma cor nesse aqui e nesse aqui, ó. Mas eles vão ficar diferentes, tá vendo? Foram as mesmas cores. Aí vão limpando o tanto que vocês querem aí, a hora que chegar no ponto que vocês gostarem, vocês param de limpar. Depois disso, né, vocês esperam ele secar por completo e passa a resina do gosto de vocês. Se vocês quiserem passar a resina acrílica à base de água, vocês passam. Se quiser estar usando a resina à base de solvente, vocês podem usar também. Fica a critério de vocês. Se vocês forem fazer a calda de cimento, eu esqueci de falar, tem que colocar água até dar a textura de uma tinta de parede, tá? E aqui, pessoal, nos nossos vasinhos, eu passei a resina, né? Ainda não tá seco, vou esperar secar, vou passar mais uma demão. Se vocês forem fazer a calda de cimento, eu esqueci de falar, tem que colocar água até dar a textura de uma tinta de parede, tá? E aqui, pessoal, nos nossos vasinhos, eu passei a resina, né? Ainda não tá seco, vou esperar secar, vou passar mais uma demão. E aí, pessoal, vocês gostaram desses vasinhos? Eu amo esses vasinhos para plantar suculenta, para plantar plantinhas pequenas, eu acho eles muito fofinhos. Se vocês tiverem gostado, se de alguma maneira isso foi útil para vocês, curta o vídeo, comente e compartilhe com seus amigos que também gostam desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho para todas as notificações para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Meu muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.